Vamos falar agora sobre resíduos. Cabe ao empregador capacitar inicialmente de forma continuada os trabalhadores nos seguintes assuntos: segregação, acondicionamento e transporte dos resíduos. Também definições, classificação, potencial risco daquele resíduo gerado e o sistema de gerenciamento que será adotado internamente no estabelecimento. Então, essa capacitação deve ser de forma gratuita e de forma contínua, e ela é cobrada em fiscalização. Também deve ser capacitado todo o trabalhador de forma a reduzir a geração de resíduos gerados no estabelecimento. Ele deve conhecer as suas responsabilidades e tarefa perante aquele resíduo que foi gerado, reconhecendo também símbolos, pictogramas de identificação ou classificação de resíduos, conhecer toda a utilização do veículo corretamente, como deve ser utilizado, onde esse veículo deve ficar disposto e toda a orientação sobre a importância da utilização de proteção individual, do equipamento de proteção individual, que é o EPI. Vale ressaltar que os sacos plásticos utilizados no acondicionamento dos resíduos de serviço de saúde devem atender ao que está disposto na NBR 9191 e ainda devem ser preenchidos até 2/3 da sua capacidade. Então, a lixeira ali atingiu 2/3, ele já deve ser retirado. Fechados de tal forma que não se permita o derramamento do mesmo, caso esse saco seja virado. Eles devem ser retirados imediatamente do local de geração após esse preenchimento e o fechamento. Então, não vale aquela questão de fechar, deixar ali para outra pessoa pegar. A partir do momento que ele foi retirado da lixeira, deve ser já coletado e enviado para o abrigo. E eles devem ser mantidos íntegros até o final, até o tratamento e a disposição final do resíduo. A segregação dos resíduos devem ser realizadas no local onde são gerados, devendo ser observados que sejam utilizados recipientes que atendam às normas da ABNT em número suficiente para o armazenamento e os recipientes estejam localizados próximo à fonte geradora daquele resíduo. A segregação dos resíduos deve ser realizada no local onde são gerados, devendo ser observado que eles devem ser utilizados recipientes que atendam às normas da ABNT em número suficiente para armazenamento. Então, de maneira nenhuma, o resíduo deve ficar disposto no chão, e sim dentro de uma bombona ou de um contêiner ou de outro recipiente aí que atenda à norma. Os recipientes devem estar localizados próximo à fonte geradora. Eles devem ser construídos de material lavável, resistente à acupuntura, à ruptura ou vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, geralmente aquelas lixeiras com pedal, com cantos arredondados e que seja resistente ao tombamento. Os recipientes devem ser identificados e sinalizados corretamente segundo as normas da ABNT. Os recipientes existentes na sala de cirurgia de parto não necessitam de tampa para vedação. Para recipientes destinados à coleta de material perfuro-cortante, o limite máximo do enchimento deve estar localizado em torno de 5 centímetros abaixo do bocal. Geralmente eles têm uma identificação. O recipiente para acondicionamento dos perfuro-cortantes devem ser mantido em suporte exclusivo a uma altura que permita a visualização da abertura para descarte. Então, geralmente aquelas caixas amarelas de Descarpax ou Descartex, como muitos chamam, deve estar, não devem ser cheias até aquele limite, né, que ultrapassa o pontilhado, em torno de 5% abaixo da abertura, e ele deve estar disposto num local onde facilite o contato. Não pode ser disposto no chão, não pode ser disposto dentro de um armário, ele deve estar numa altura que seja melhor para o colaborador, o trabalhador, manuseá-lo. O transporte manual desse recipiente de segregação devem ser realizados de forma que não exista contato do trabalhador com o recipiente, com outras partes do corpo, né, sendo vedado o arrasto, não pode fazer o arrasto desse tipo de material. Sempre que o transporte do recipiente de segregação possa comprometer a segurança do trabalhador ou de algum paciente,
devem ser utilizados meios apropriados de modo a preservar a saúde e a integridade física dos mesmos. A sala de armazenamento temporário, que esses resíduos, para onde esses resíduos são levados, devem atender algumas características. A primeira devem ser dotados de piso e paredes laváveis, devem ter ralo sinfonado, deve ter ponto de luz, ponto de água, uma ventilação adequada, abertura que permita a entrada do recipiente daquele carrinho de transporte, tá? Eles também devem ser dotados de um ambiente totalmente limpo, deve ser mantido limpo ali com controle de vetores, geralmente se coloca uma tela caso exista alguma abertura, para evitar esse contato com vetores ao ambiente, e deve conter somente lá dentro recipiente de coleta, armazenamento ou transporte desses resíduos. Não deve ser utilizado, como a gente vê muito aí, para a questão de armazenamento de produtos de limpeza ou outro. Então, esse ambiente deve ser utilizado realmente para esse fim, certo? E ele deve estar sinalizado e identificado de forma que todos possam localizar. O transporte dos resíduos para áreas de armazenamento externo deve ser feito com os seguintes requisitos, tá? De forma que atenda os seguintes requisitos. Através de carro constituído de material rígido, lavável, impermeável, provido de uma tampa, articulado ao próprio corpo do equipamento, de cantos arredondados. Deve ser realizado em sentido único, com roteiro definido, em horários não coincidentes com a distribuição de roupa, de alimentos, de medicamento, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas naquele ambiente de saúde. Os recipientes que transportam uma quantidade maior que 400 litros de capacidade devem obter ao final do recipiente um dreno de fundo para que possa ser lavável de uma maneira mais simples, tá? Em todos os serviços de saúde deve existir local apropriado para o armazenamento externo dos resíduos até que sejam recolhidos pelos sistemas de coleta externa. Então, se na empresa que você trabalha, no estabelecimento, não tiver um ambiente interno, ele não pode ser desprovido do ambiente externo. Então, assim, vale ressaltar que existem locais que têm um ambiente interno para acomodação e externo, e existem outros ambientes que só têm um ambiente externo, que esse resíduo é tirado e levado diretamente para o ambiente externo. O local, além de atender às características que foram citadas anteriormente, deve ser dimensionado de forma a permitir a separação dos recipientes conforme o tipo de resíduos. Os rejeitos radioativos devem ser tratados conforme disposto na resolução para resíduos radioativos. Então, pessoal, vale lembrar que todo resíduo gerado ele deve ter um abrigo específico para ele. Se é resíduo perigoso, ele tem que ter um abrigo para resíduo perigoso. Se o resíduo é reciclável, se o resíduo não é perigoso, deve ter um abrigo também para condicioná-lo.